São Francisco, pensa em mim. Pensa em mim. Sono bravi questi cappuccini. Te convido a um cappuccino. Te convido a um cappuccino. Estamos muito felizes aqui, recebemos no nosso estúdio duas pessoas de alegria. Vocês se consideram pessoas alegres? Frei Anderson e Marcos Frota, bem-vindos. Vocês se consideram pessoas alegres? Eu muito alegre, assim diz as pessoas, né? Ué, São Francisco de Assis e todos os freis caputinos os freis que acompanhavam ele, tinha como lema a alegria, né? O tempo todo cantavam, dançavam, louvavam e trabalhavam e se alimentavam cantando e dançando o tempo inteiro. Era uma alegria que até exalava, né? Uhum. Por isso que ele é considerado o santo do amor, da paz, né? Esse santo assim que é o amor em forma de alegria. Uhum. Que ótimo. Minha opinião, né, gente? Não, eu acho que assim, a gente decidiu falar sobre esse tema porque vemos que o mundo precisa de mais alegria também, né? Frei Anderson está aqui com a gente também. Por que você está aqui, Frei? Frei Anderson é conhecido como o Frei da Alegria, o Frei Palhaço, o Frei Doidão, né? Eita. Em que momento que você começou a ganhar esses adjetivos aí? De verdade, até 16 anos, quando eu fui crismado, um pouco antes ali, eu não conversava mais com ninguém. Eu não sei o que aconteceu comigo. Alguma coisa aconteceu. Depois que eu fiz aí o crisma e tudo mais, rapaz, agora eu converso até com o cachorro. Virou um negócio que nem eu sei mais o que é. Agora, uma coisa eu tenho certeza, é muito bom. Né? E falando de alegria, quando o Paulo me fez esse convite para eu vir aqui, aí ele disse que você ia estar aqui. O Marcos Frota ia estar aqui. Falei, rapaz, mas eu gostei. Será que é o Marcos Frota ou o Leonardo que está aqui? Um dos dois. Aí essa dúvida vai ficar pouco no ar. Alguns perguntaram até o fim do programa. Marcos Frota ou Leonardo? Perguntaram se não seria o Alexandre Frota. Falei, não, Marcos Frota. Ou Leonardo. O Leonardo. E quando falaram que você ia estar aqui, eu falei, não, eu vou assim. Por quê? Primeiro que tem uns momentos na minha vida que foi muito importante aí na sua carreira, para mim. O seu momento para mim, né? Quando eu era pequeno, eu gostava muito de assistir uma novela, vinha outra lá, tem aquela novela que você era o Supertel. Supertel. Aquela novela... Vereda Tropical, a gente depois de assistir as partes suas lá, a gente saía pulando pela sala, minha mãe gritava... Bem a Deus. Saía na alegria. Supertel! E ele saía voando. E ele era tímido, né? Com óculos, né? Adorei. Aí tirava o óculos, tirava a roupa e virava o Supertel. Esse daí marcou muito assim nessa questão aí de... Porque também eu vim, né? Eu vim de todo jeito, mas me animei mais. E outra parte da questão do Tonho da Lua lá, aquele era, fenômeno aquilo absolutamente lá, espiritualizado. E a alegria dele também, né? Que ele ficava, né? Eu digo assim... O que salvou ele e a minha interpretação foi a alegria. Porque como ele era um autista... Ele tinha uma personalidade bipolar. Sim. Onde a raiva, a agressividade acontecia junto com o carinho, o afeto, o amor e a alegria. E eu resolvi evidenciar esse lado do autismo dele, porque ele era um autista. Sim. Então eu evidenciei. Por que eu evidenciei a alegria dele? Porque ele era um artista. Porque ele fazia as esculturas, tanto na areia, sim, quanto na argila, no barro. Além de desenhar. Aí eu falei, vou fazer ele alegre. E acabou sendo um personagem lúdico, espiritualizado. E marcou a história até hoje. A minha história marcou, porque quando eu estava interpretando o Tonho da Lua, no final da novela, eu fiquei viúva, minha esposa faleceu, acidente de carro no Rio de Janeiro, sozinha. E nós temos ainda 3 filhos, e o caçula tinha 2 anos de idade. 2 anos. E aí, foi muito difícil aquele momento. E aonde que eu fui encontrar a paz, o equilíbrio, o sentimento de gratidão pelos momentos difíceis que a gente passa? No Tonho da Lua. O Tonho da Lua preparou o meu interno, quando eu olhei para mim mesmo, eu percebi que eu fui preparado pelo Tonho da Lua para viver um momento tão difícil como aquele. Naquele ano, foi em 93, eu fui o Tonho da Lua da novela Mulheres de Areia,
fui o tema do Criança Esperança com o circo, entrei no Maracanã com o circo, para um público de mais de 100 mil espectadores, na preliminar do jogo Brasil e Uruguai, quando o Romário fez os 2 gols que classificou o Brasil, e ainda estreei o meu circo no Aterro do Flamengo, no Jardim Imperial do Roberto Burle Marx, que é o maior Jardins de Roberto Burle Marx, é famosíssimo. Então, olha, Tonho da Lua, tema do Criança Esperança, entrei no Maracanã, estreiei meu circo no Rio de Janeiro, e depois eu fiquei viúvo, um casamento de 17 anos, 3 filhos, chegando no Rio de Janeiro, vivendo o ápice da minha carreira, com todos os louros, todos os prêmios, e tal. Aonde que eu fui encontrar a paz? No espaço preparado pelo Tonho da Lua. Uhum. Incrível isso, né? As pessoas não sabem, né? Porque ficam... uma coisa é o que passa por... Elas ficam na imagem, né, da que vem TV. por trás, né, cara? E é muito interessante, isso que o Frei Anderson falou é muito interessante, porque a gente não imagina o quanto nós também temos esse papel de contagiar os outros com alegria. Acho que quando você fazia o Supertel, você imaginava que o pessoal, como o Frei Anderson estava assistindo, você imaginava que alguém se sentia alegre assistindo isso, que você poderia transformar histórias e transformar a vida de pessoas com isso, né? Todos os personagens que eu fiz no teatro, na televisão, no cinema, que deram certo, foi o que eu consegui impregnar de alegria a história deles. Porque eu fui criado numa fazenda, interior de Minas Gerais, em Guaxupé, e a minha vida era totalmente voltada para as questões da natureza. Muita cachoeira, muito cavalo, muita brincadeira de roça, muito jogo de futebol no meio da mata, enfim. Então, eu dormia em êxtase. E quando eu pulava da cama às 5, 6 horas da manhã para correr atrás de gado e tomar leite de vaca e tal, eu já saía com tudo. E aí, quando eu virei ator, a vida me fez um ator e tal, eu levei para a minha profissão esse estado de espírito, que é um estado de espírito de celebração constante, de agradecimento constante, de gratidão plena. E acabou impregnando os personagens, as histórias que os personagens estavam envolvidos e, consequentemente, quem estava assistindo, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão. Os personagens mais taciturnos, mais problemáticos, com uma psicologia um pouco mais complexa, um lado psicológico e tal, eu não me dei bem. Eu me dei bem quando tinha a festa, a celebração. A alegria talvez seria não só uma ação, mas um estado de espírito. Um estado de espírito, acima de tudo, um estado de espírito. A gente tem aqui no Te Convido ao Cappuccino um quadro que se chama Estopim, que é o estopim da conversa, né? E aí, conversando com o Frei Anderson antes da gente gravar, nós pensamos que o estopim poderia ser aquela passagem da perfeita alegria, né? São Francisco de Assis, ele estava indo para Santa Maria dos Anjos com o Frei Leão, em tempo de inverno, então imagina que ela... Tinha neve, né? Chegava a nevar lá. Bastante, muito. E aí, atormentado pelo fortíssimo frio, o Frei Leão perguntou para Francisco: me digas onde está a perfeita alegria? E São Francisco lhe respondeu: quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, inteiramente molhados pela chuva, transidos de frio, cheios de lama, aflitos de fome, batemos a porta do convento e o porteiro chegar irritado, e aí vai, né? Ele vai contando, né? Enfim, se nós suportarmos todas essas coisas pacientemente, com alegria, pensando nos sofrimentos de Cristo bendito, as quais devemos suportar por seu amor, aí está a perfeita alegria. Frei Anderson, Marcos Frota, pergunto para vocês. Que linda, perfeita alegria. Sim, para sermos alegres, precisamos sofrer? Essa é uma interpretação bonita, queria escutar o Frei Anderson. Eu acho que ninguém precisa sofrer para ser alegre. Eu também acho que não. Eu acho que... Eu acho assim, primeiro, se a gente pegar do ponto de vista aí que a gente vive, né? Que é a fé, vamos dizer, isso vale para todo mundo, né? A alegria nossa, enquanto cristão, para ser melhor nesse mundo, ela vem do Evangelho, né? A alegria do Senhor, esse Senhor que ele é um Senhor de todo mundo, ele não é Senhor desse ou daquele, daquela ou dessa igreja, é um Senhor. Quando a gente se deixa contagiar por ele, a gente é capaz de ser alegre, mesmo superando aí essa alegria que você disse contagia,
e dá forças para a gente superar, por exemplo, uma dificuldade. O Tonho da Lua, por exemplo, tem aqueles problemas dele, aquilo, com certeza, uma sociedade que às vezes exclui, que deixa de lado, mas isso não mata o que tem de melhor na pessoa. Né? A tristeza, a violência, não mata o que tem de melhor. E esse melhor que ela tem, ela coloca para fora e supera. Mas eu acredito, ninguém precisa de violência, ninguém precisa ser triste. A felicidade, ela nasce aí do querer de cada um. Por mais que a pessoa fale que não, mas quando a gente é capaz de olhar para a vida aí com esperança, né? Eu falo por quê? Veja, quando eu era pequeno, a gente sempre ia no circo. Veneno, piranha. Viva o circo! Viva o circo! Agora, veja, primeira vez que nós fomos num circo, que era, se eu não me engano, você tinha um circo antigamente, não sei se você participava, se você... Eu só sei que você estava por lá, esse circo em Piracicaba, né? E lá tinha aquela roda viva, não sei se foi você ou se foi alguém que ficou dentro, as duas motos. Para nós que estávamos no Globo da Morte, para nós que estava lá, nossa, rapaz, que lá foi uma alegria daquelas que transformou aí a nossa vida e o nosso gosto, né, pelo circo. Né? Se você perguntar para 10 crianças o que significa o circo, numa palavra só. Alegria. Alegria. É isso que vai dizer. Mas eu acredito que não... Eu acho assim, nem sempre, né, que a gente está alegre é ausência também de tristeza. Faz parte da vida. Faz parte. A vida é um processo de amadurecimento, né, de crescimento e tudo. E as experiências é que vão nos mostrando os caminhos e tal. Agora, eu queria lembrar uma coisa. Jesus, tão bem imitado por São Francisco de Assis, porque São Francisco não bastava ele falar, sentir tal. Ele não fez nada de novo, né? Ele queria ser Jesus, ele queria ser igual ao mestre dele, né, cara? E Jesus é um homem muito alegre. Eu sou muito ligado com o cinema, né? Eu vou ao cinema praticamente toda semana e vejo todos os tipos de filme, é a minha profissão. Tem vários filmes sobre Jesus, né? A maioria deles retrata um homem muito alegre, um homem que gostava de dançar com seus amigos, um homem que gostava da natureza, um homem que gostava de tomar vinho, de celebrar a vida. Né? Agora, aqui, pronto, na igreja de São Francisco dos Seculares, lá no Lago São Francisco, acabei de sair de lá agora, estava aberto o Evangelho, no Eclesiásticos, e eu parei de curiosidade e vi, estava aberto na página o seguinte... Beba o vinho, no Eclesiástico, gente. Beba vinho moderadamente. Ele faz bem ao teu coração e ao teu espírito. Está escrito lá, vai ver que está escrito lá. O vinho nada mais é do que um provocador da nossa alegria. O Evangelho de domingo fala disso, as bodas de Canaã, por exemplo. Pois é, faltou dizer mais vinho, nada. Faltou alegria. A primeira coisa que Jesus falou, não, vamos fazer mais vinho aí. Vamos fazer. Já que a minha mãe mandou, põe mais vinho na mesa. E do melhor ainda. E o melhor para abrir. A alegria, a marca de São Francisco de Assis é a alegria. Agora, é linda essa passagem, né? Porque ele fala a perfeita alegria. A perfeita alegria, segundo São Francisco de Assis, é a tua coragem. E a coragem no sentido de agir com o coração. Coragem significa agir com o coração. Enfrentar também, né, as adversidades, né? Também. Aí vem uma outra, a extensão, né, porque coragem as pessoas acreditam que é o enfrentamento, a coragem, e na verdade o significado dela, a tradução da palavra significa agir com o coração. A perfeita alegria é a coragem que nós devemos ter, na minha humilde opinião, Fernandes, que é se despojar de tudo, da vaidade, sabe, da arrogância, do ego, abrir mão do ego. É o que atrapalha tanto a gente, na minha profissão, principalmente. É que o Frei Odair te falava lá fora, né? Aprisiona, o ego limita, o ego separa, o ego distancia eu de você.
Você fica assustado com o meu ego, com a minha vaidade, e naturalmente você se afasta de mim. Não é que o Frei... São Francisco de Assis era um homem muito bonito, gente. Muito inteligente, muito querido, que gostava da vida de um jeito. Ele foi fazendo um exercício diário com ele mesmo, de desapegando de tudo, de deixando de lado para ficar a essência da perfeita alegria, a comunhão com o seu mestre, o amor incondicional, morrer para nascer, se entristecer para alegrar, dar para receber, viver cercado, né? Quer dizer, imbuído desse estado de espírito, que é a celebração constante, que é a alegria permanente. A perfeita alegria é quando você se sente perto de tudo, em comunhão com tudo, próximo de tudo, capaz de se relacionar. Você não fica feliz, você falou agora que você era um menino tímido e agora você fala com todo mundo, isso te passa alegria, você passa para os outros e tal. Alegria, a mais perfeita alegria, segundo São Francisco de Assis, é quando você está junto de todos, a partir da presença do nosso mestre maior, que é o nosso Senhor. Por isso que ele, aí nesse texto aí, na questão, né, como é que alguém vai ficar alegre apanhando, né? Mas aí que tá, não é uma questão de apanhar, é uma questão de estado de espírito, né? Se acontecer tudo isso com você e você conseguir manter a paz por causa, aí ele relembra também o fato de que Jesus foi assim. Então Jesus é o espelho dele, porque Jesus, ele foi capaz de ser assim, não é? De não perder a paz de espírito. Então, aí está essa alegria perfeita na questão da sua simplicidade, da sua humildade e de ser um com todos. Teve um frei também que, voltando de Roma, quando São Francisco recebe verbalmente a autorização para evangelizar, segundo eles, segundo o jeitão deles lá, aí tá lá, tal, de repente acho que foi Rufino, foi um dos freios que acompanharam. Foi o Leão. O Leão era o mais querido dele, mais né? próximo dele. Quando ele falou, minha cordeirinho, né, leãozinho de Deus, que Deus te abençoe e tal, mas teve um que falou, pô, mas Francisco, por que você? O mundo inteiro está correndo atrás de você, por que você? Deve ser o Elias. Não, o Elias não estava ainda. Não estava, Elias não estava ainda. Deve ser o Bernardo. Bernardo também não estava. Estava, mas não era ele não tinha. Era um mais espivitado. Que aí ele virou e falou, por que você? E aí o que São Francisco responde? É porque Deus não encontrou nenhum pior do que eu. Exatamente. Deus não encontrou um mais errado, mais, né? Eu sou o pior de todos. Quer dizer, ele naquele momento, e aí que ele falou isso e tal, ele fala vamos aproveitar e vamos rezar? E aí rezaram o Pai Nosso, e aí vamos cantar, e eles estavam tomando chuva, barro, e voltando de Roma a pé, quantos quilômetros de Assis para Roma, e aí falou, é que Deus não encontrou ninguém pior do que eu, vamos rezar, quer dizer, eu acho essa passagem também sabe, que Deus não encontrou pior, não é que Deus precisa encontrar um terreno fértil para colocar as suas sementes. Por isso que a gente deve se esforçar pela pureza, pela sinceridade, buscar o amor incondicional, para que do céu encontre em cada um de nós. Isso não é privilégio de ninguém. O mais importante ator, o mais insignificante o morador de rua, o mais intelectual de todos os freis, o Papa, ao mais insignificante servidor de cozinha de qualquer convento e castelo por aí. Esse é o privilégio e a bênção que todos nós temos, de ser um terreno fértil, uma terra fértil, para que possam ser lançadas do céu as sementes e a partir de cada um de nós possam frutificar as árvores, etc. E tal, etc. Eu acho muito curioso vocês falando. Esses dias eu estava indo para a faculdade e um rapaz quase me atropelou ali na rua, estava na faixa de pedestre e tal, e ele foi embora buzinando, xingando. E o que mais me chamou a atenção foi o tercinho pendurado ali no espelho, né? Como que o cristão, porque eu imagino que essa pessoa é um cristão, né? Ele pode vivenciar a alegria no seu dia a dia. Pelo que vocês estão conversando e tudo mais aqui, eu vejo a alegria talvez como um sinônimo ali da gratidão, talvez.
associando aqui essa passagem da perfeita alegria, vocês sentem também que a alegria tem a ver com a gratidão? Vivenciar a gratidão no seu dia a dia? Ó, nessa vida minha, por exemplo, de frade que tem um ministério ordenado, porque nem todo frade tem um ministério ordenado que é padre, não é? Você é... Eu sou padre também, né? Mas primeiro a gente tem essa Pode questão. presidir uma missa, o frade, etc e tal. ele é para nós assim o ponto principal. Viver nossa vida de uma maneira despojada, com essa alegria no meio do povo, junto com a comunidade, de um jeito bem simples, né? E por isso, por esse ministério, eu estou sempre em contato com gente que sofre, né? Principalmente onde moro, ali em Penápolis, é que lá é uma cidade com 63 mil habitantes, né? É pequena, mas assim, não é só lá que tem, em todos os lugares tem. Mas nunca vi tanta gente com câncer, às vezes com suicídio. Então, eu acompanho famílias, acompanho as pessoas com câncer, né? Mas nessa questão de quantas pessoas que eu acompanho, que a minha chegada lá, a minha presença e dar uma palavra é motivo de alegria para ela. Quantas pessoas que eu chego lá e às vezes estou meio desanimado, porque nós não somos perfeitos mesmo, e para mim é motivo de alegria porque está toda lascada, a vida já tá se desfazendo no sentido assim físico, mas a pessoa ela é capaz de dar um sorriso e dizer assim, não, o sofrimento, os problemas, isso aí não pode impedir a gente de viver, de ser feliz, de ser alegre. Então eu fico encantado como essa alegria, quando a gente acredita nela, no caso aí também da questão espiritual, né? Ela transforma a vida da gente que visita alguém e daquele que é visitado. Bens a Deus. E a gratidão eu acho que é o estado de espírito mais provocador da alegria, né? Um coração limpo, um coração grato é um coração limpo, é uma mente pura. E um coração limpo, uma mente pura, é apto, está pronto para vivenciar a mais perfeita isso, né? alegria. Né? Quando eu fiquei viúvo, eu experimentei um tipo de gratidão que era desconhecida para mim. Eu falei, eu tenho motivos para agradecer o que eu estou passando agora? Tenho. Mas qual? Deus está me dando a oportunidade, a vida está me dando a oportunidade de ser o pai e a mãe dos meus filhos. Que como a mãe foi para uma outra dimensão, eu vou ter que ser a mãe desses crianças que ficaram aqui comigo, que estão aqui comigo. E isso é um presente, isso é um privilégio. Porque o pai é o pai. Hoje eu tenho 4 filhos, o pai é o pai, com toda a beleza de São José, por exemplo, a paternidade. Sim. Mas a mãe... Não, insubstituível. A mãe é... E aí eu tive a oportunidade de ser o pai e a mãe dos meus filhos. Isso é um presente que a vida me deu, com muita dor, foi muito dolorido, para me superar aquilo foi... quer dizer, a gente nunca supera uma dor como essa, porque você guarda ela no coração. Mas eu experimentei uma gratidão, um sentimento de gratidão bem diferente, de apenas dizer obrigado porque o time da gente ganhou, ou obrigado porque está indo bem no serviço, ou obrigado porque é uma gratidão, sabe, mais sublime, né? A gratidão, você perguntou para mim, para nós, se ela eu acho que a condição para a alegria plena é você ter um coração grato. Agradecido. Mas o Evangelho domingo falava disso também. O Evangelho falava da questão dos leprosos, né? Pessoas excluídas da sociedade por causa da doença, da lepra e tudo mais. Não tinham voz, não tinham vez, ninguém escutava, se distanciava, era jogado fora da comunidade, tinha que usar um sininho e tudo mais. E 10 deles passam por um caminho onde está Jesus. E Jesus, então, está ali, eles percebem e fala para ele, tem compaixão de nós. E Jesus, então, olha com compaixão, com misericórdia, não é? E fala para eles, vai lá se apresentar ao sacerdócio. E ir até o sacerdócio significa, olha, estou limpo, posso ser restituído na comunidade, posso voltar de novo, não é? E o interessante ali do fato é que
10 foram curados, um só volta a ser agradecido, e esse um é o único que não faz parte, de repente, aí do povo, um pagão, não faz parte do povo judeu. Aí Jesus fica encantado e pergunta, por que será que os outros não vieram? Não foram 10 que foram? Então veja o quanto a gratidão ela é importante. Não significa que Jesus queria, não, tem que dizer se obrigado, você me curou. Não, porque ela é importante para a gente. Agora, se a gente olhar na nossa sociedade, aí, no nosso relacionamento, quanto nós somos ingratos. Você disse aí da questão de você passou na sua vida, né, essa oportunidade que você teve de vivenciar esse lado de ser mãe. Para nós franciscanos, São Francisco deixou essa questão nos escritos, né? Que a gente cuide do irmão como a mãe cuida do seu filho e amamenta, com esse cuidado, com esse carinho e com essa alegria, porque a mãe, ela, por pior que seja o filho, ela se alegra com o pouquinho de bem que ele faz. Você quer ver uma curiosidade sobre a minha carreira e trabalho artístico e tal? Eu tenho 65 anos de idade e 40 anos de carreira, né? Eu estou rompendo aí. Eu comecei tarde, eu comecei com 25, já era casado, já tinha filho quando eu comecei. Isso como ator? Como ator. Então eu estou com 65 de idade e 40 anos de carreira. De circo veio antes na sua vida? Não. Eu comecei no teatro aqui em São Paulo, ganhei todos os prêmios com uma peça chamada Feliz Ano Velho, do escritor Marcelo Rubens Paiva, que é colunista do Estado de São Paulo hoje, jovem, né, da minha idade na época e tal. E aí comecei para o teatro fui para a televisão, da televisão fui para o cinema e do cinema eu vim para o circo. Então é justamente ao contrário, as pessoas acham que eu saí do circo para ir para foi uma revelação, televisão, né? Porque eles acham que o circo é uma arte menor. Tem essa... Vai ser de circo? Televisão, nossa. Eu lembro... Nossa, o cara da televisão, nossa, o cara da televisão tá aí, o cara de circo, fecha a porta, fecha a porta. Eu lembro do Domingos Montanher, né? Vai pedir alguma coisa. Domingos Montanher que veio do circo, né? Não, o Domingos Montanher era um professor de educação física, muito tímido. E ele não desenvolvia as aulas dele. E aí o diretor chegou e falou, você vai fazer um curso de alguma coisa, cara, pra você se soltar, pra você ser mais comunicativo. E aí ele foi estudar circo-teatro, num projeto de circo que tinha aqui em São Paulo, ali na ponte da Cidade Jardim, que chamava Escola de Picadeiro. E lá o Domingos Montanher. Então o Domingos nunca foi de circo. O Domingos foi um ator que fazia peças de circo, mas ele nunca teve circo de trapézio, de malabarista, tal. E se transformou num dos grandes atores da Globo, né? Incrível, uma carreira curtíssima. E de repente foi embora vivendo um auge, né? Vivendo talvez um momento de maior consagração dele, de popularidade, não de personagem, mas de popularidade. Ele fez coisas incríveis, né? Eu chamei ele para fazer, quando eu falei, domingo, quando você terminar a novela, vamos fazer um filme sobre o circo agora. Eu, você e a Glória Pires. Ele falou, topei, Marcos. A Glória ficou encantada, a Glória Pires, porque também o Domingos era um galã e tal. Então ela falou, nossa, vamos ter um grupo bom e tal. Mas sobre o meu trabalho, né? Meus colegas, eu fui casado com a Carolina Dickmann, muitos conflitos eu tive com ela por conta do circo, né? E a minha mãe aqui de São Paulo, meu pai, todo mundo ligado com faculdade, são todos intelectuais ligados com literatura, com artes plásticas, e galerias, e exposições, e músicas clássicas, e concertos eruditos e tal, né? E aí os meus amigos todos, tal, e aí a pergunta era, pô, Max, mas o que um ator como você, cara, da Globo, eu fiquei fazendo picadeiro de circo, bicho? Você está comprometendo a sua carreira. Cara, e eu com aquele conflito, bicho. Nossa, é mesmo e tal. E cada vez mais vítima de preconceito. Você chegou a repensar a sua carreira por isso? Não, a gente não repensa nada, a gente repensa o tempo todo. Porque a gente vive em crise, em constante questionamento. Sabe? Pobre do artista e de qualquer outra coisa que não faz consigo mesmo uma autoavaliação, uma autocrítica constante, permanente, a cada dia, cada hora, a cada atitude. Quando você pensa que você está errando, cara, quando você pensa que você está acertando, muito você está dando espaço para o teu ego. Você tem que tirar o ego fora e falar, mas como é que eu posso ser melhor? Aonde eu posso ser mais útil? E aí é aonde eu quero chegar. Então tive muitos questionamentos.
Fui convidado para fazer grandes filmes, novelas, minisséries, teatro, grandes personagens no teatro. O último agora foi o Mozart, né? E eu não podia aceitar, por causa do circo. Pô, tem um circo, só que isso é aquele fardo, aquela, sabe? Sabe quantas pessoas já morreram no meu circo, Frei? Sabe quantas pessoas já nasceram no meu circo? Hoje a gente gera 400 empregos. São 5 circos espalhados pelo país. Dia 12 de outubro agora, dia de Nossa Senhora da Aparecida, sábado agora, véspera da canonização de Irmã Dulce, eu estava aqui em São Paulo, fisicamente, mas espiritualmente eu estava em Fortaleza, desculpa, em Juazeiro de Padre Cícero, estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estava em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com as pessoas falando do meu nome, eu falei, meu Deus do céu, eu fico cercado no meu camarim, e camarim de circo não tem glamour nenhum, porque eu me marcaram no camarim e falei assim, meu Deus do céu, está de prece, de oração, porque muita gente vai, que nada aconteça de ruim, que as crianças possam se divertir, que os pais e as mães possam se abraçar e se reconciliarem, aproveitando a beleza e a alegria que o picadeiro traz. Enfim, e aí tome crise existencial. Aí eu vejo os meus colegas, Fábio Assunção, Cláudia Raia, Miguel Falabella, Edson Celulari, Regina Casé, tantos outros da minha geração, já romperam a barreira dos 60 anos de idade, Débora Bloch, Manu Mader, tantos mitos e tal, com carreiras belíssimas no teatro, Marco Nanini, no cinema e tal. E eu, no circo, mas como assim? Meu Deus do céu, que crise, que questionamento, vai para terapia, não vai, eu não tenho tempo de fazer terapia, porque não paro, cada dia numa cidade, cada semana numa cidade. E aí aos poucos veio a resposta. Aos poucos veio a resposta. Que se eu tivesse permanecido apenas no teatro, no cinema ou na televisão, e graças a Deus eu sou um ator do teatro, do cinema, da televisão e do circo, eu talvez não teria a oportunidade de experimentar agora, na maturidade, no início da minha maturidade, como pessoa e como profissão, a oportunidade que eu estou tendo de retribuir tudo que eu recebi. Verdade. Eu era um menino perdido aqui nas ruas de São Paulo, não sabia o que ia fazer da vida. Você sabia se eu ia ser economista, professor, jogador de futebol, engenheiro, né? Não tinha formação de nada, nenhuma. E de repente o Brasil inteiro me conhece, aonde eu vou, eu sou recebido, abraçado. O que aconteceu aqui na cozinha do convento acontece todos os dias, aonde eu estou. Qualquer lugar que eu sou, não sou frei, não sou religioso, não sou nada. Em qualquer lugar que eu chego, em qualquer cidade do Brasil e muitos do exterior, eu sou convidado, tratado como se fosse um filho, como um irmão. Me chamam para almoçar, para comer, para estar, Eu tive tudo que um artista, realizei todos os meus sonhos, ganhei todos os prêmios, viajei o mundo inteiro, o país inteiro, em todas as cidades, em todas as coisas e tal. Mas se eu chegasse com 65 anos de idade e com 40 anos de carreira, sem a oportunidade que o circo está me dando de retribuir tudo que eu recebi, talvez eu não estava experimentando uma perfeita alegria e uma gratidão plena. O circo é um instrumento que eu tenho, foi dado a mim, proporcionado a mim. Eu não sou dono de nenhum circo, todo mundo fala Marcos Frota, Humberto Carreiro e tal, eu sou dono de nenhum circo, cara. E o que eu fui dono, eu dei. Por isso que eu sou franciscano. Franciscano é meio bobo mesmo. Despojado, né? Não, despojado não sabia lidar. Nunca contei dinheiro em portaria de circo. Nunca conferi um borderô. Nunca cheguei para Globo, quero ganhar tanto. Paga quanto vocês quiserem, pagar R$1 já está bom demais para mim, porque não me pertence mesmo. Tudo é para esse movimento. Deus é movimento. Se eu posso falar alguma coisa para o teu programa, Paulo, é você dizer aí todos os dias para todos os entrevistados, perguntem sobre isso. Deus é movimento. Deus não permite você ficar parado. Deus não permite a nata em cima do leite. Faço novas todas as coisas. O barro em cima da água. Deus não permite que o riacho fique estancado.
tudo tem que fluir, tudo tem que estar em movimento. Quem me ensinou essas coisas todas e foi aos poucos arrancando a máscara da minha vaidade foi a minha presença, a minha permanência, a minha perseverança no Picadeiro do Circo. E alguns personagens, entre eles o Tonho da Lua. Não sou de circo. A minha família nunca foi de circo. Não sei fazer nada dentro do circo. Nada. Eu fui considerado, depois daquela novela Veia Tropical de Supertel, a outra novela foi Cambalacho. Rick Romano, Pássaro Sem Asas. Sim, eu gostava. Que eu era um trapezista. Muito legal. Eu sou muito considerado legal. o pior trapezista da história do Brasil. Mas o mais aplaudido. Exato. Porque eu não sei fazer, sou baixinho, gordo, barrigudo. Quando sai voando, parece um sapo voando, bicho. Então não tem a coisa. Eu, que nunca fui de circo, nunca sonhei em ser de circo, não tem nada a ver com circo. Mas nem sempre o melhor que é aplaudido, né? Pois é. Eu que não tenho nenhum... Hoje sou considerado a referência Embaixador do circo. da atividade de circo, o embaixador do circo no Brasil. Então, quando você me viu lá em Piracicaba, ou lá em Penápolis... Piracicaba, mas você estava começando. Eu fazia bem... o circo espacial. Era o nome do Exatamente, aí nesse circo. circo. Eu era o trapezista. Exatamente, você era o trapezista lá. É isso. A cena nós nunca vamos esquecer. Então não perca a oportunidade. Limpar o coração, limpar a mente, preparar para o estado de gratidão e experimentar essa torneira aberta, que é a dádiva, a bênção, para você ser a luz, o reflexo da luz de Cristo, que é você viver com a perfeita alegria. É isso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, quando você foi meio que... Não sei se seria um preconceito, né? Falar do circo e tudo mais. Que eu acho que os frades também, na família, quando você decide se tornar frade, você vai lá abandonar os bens e tudo mais. Tem uma música do Los Hermanos que chama O Vencedor. Não sei se você conhece Los Hermanos, que vou até citar aqui. Olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. E aí ele encerra, leva a vida devagar para não faltar amor. Vocês acham aí que essa questão... Los Hermanos. Eles fizeram um show incrível esse ano, acho que foi em maio, no Allianz Parque aqui em São Paulo. Lotaram o Maracanã no Rio de Janeiro. Eu gosto muito dos Los Hermanos. E aí eles falam disso, de levar essa vida mais leve para não faltar amor, para não faltar alegria, né? E aí você falou do circo também, Frei Anderson, acho que você pode falar um pouco dessa experiência do despojamento, do se tornar frade. As pessoas julgam por isso? Você sente? Porque a gente vive no mundo do consumismo e quando você se torna frade, abre mão dos bens, né? Você vive aí um mundo de várias coisas e na vida religiosa meio que você se priva disso. A questão do celibato, que é uma questão polêmica. Exatamente, Polêmica assim, complexa. Complexa. Que agora está sendo rediscutido, né, no sínodo da Amazônia, com o Papa Francisco e tal. Não, né? Que as pessoas estão umas contra as outras, né? Acho que essa Lembrando que o nosso pai seráfico, chama isso? Pai seráfico São Francisco. Foi um grande namorador, hein? Até os 20 anos de idade. Sim, lógico. Trovador, boêmio. Todo mundo, boêmio, gostava da vida e tal. Não podemos esquecer desse período de São Francisco de Assis. Que a gente não é questão, né? Não pode esquecer do que somos, seres humanos. Pois é. O ser humano, ele tem dentro da vida, eu gosto muito daquela música que a vida é assim, né? É a vida, né? Que é a Gonzaguinha. Vida, que é a vida. É uma mistura de tudo. E a vida? E a vida, então. O que é? Diga lá, meu irmão. É a batida de um coração, é tudo, é uma mistura de tudo. Agora, como é que a gente, né? Como é que a gente, igual como você... Como é que a gente é do mundo sem estar no mundo? Por isso, né? como diz São João, fala assim, nós não somos do mundo, estamos nele. Exatamente. Só que dentro do mundo... a gente pode fazer a diferença sendo do mundo. Exatamente. Como ali, para falar dessa questão da simplicidade aí do amor, né? Se isso faz a diferença. Se perguntar lá para a Madre Teresa também, que foi um fenômeno de amor. Madre Teresa de Calcutá. Isso, perguntar para ela assim, o cara lá aparece quando ela foi ganhar o Nobel lá. Nossa, eu não faria isso que você fez e que você faz nem por bilhões de dólares. Ela disse para ele assim, eu também não, porque eu faço por amor. Então, quando a gente faz por amor, de uma maneira simples, como o Criador né? Esse Deus que se irmanou de nós. Cristo também foi humano, né? Ele foi muito simples. Jesus não foi homem também, gente? Mas não tem o Leonardo de Boff lá que dizia, Cristo, ele só é divino
Porque ele foi muito, mano, até no extremo da cruz. Escolheu nascer numa família pobre, né, no meio dos animais. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Primeiro, São José, ele não era um carpinteiro apenas. São José era um artesão. Ele era um artista da madeira. Ele era um homem muito inteligente, muito culto e muito talentoso. As peças dele eram peças disputadas. Melhores, né? A simplicidade de São José estava no coração dele. Não estava numa vida desprovida das questões materiais. Ninguém fala sobre a infância de Jesus, não é conhecido. 12 anos só, né? Mas ele foi criado como um menino, como se fosse um menino de classe média alta, se fosse contar hoje, entendeu? É que a simplicidade da família é que contava, a simplicidade dentro do coração. Porque Jesus teve a oportunidade de ter uma boa alimentação, de ter uma boa educação, de ter com lazer. certeza, ele tinha uma boa cultura também. Claro, muito boa cultura. Então, a formação de Jesus foi num lar próspero, de amor, próspero, encharcado de amor. Mas não foi num lar miserável, não foi num lar, entre aspas, promíscuo pela pobreza, não, ao contrário. Uma coisa é o despojamento. Outra coisa é a miséria. A outra coisa é a miséria. São José era um profissional da marcenaria vitorioso. É que tem uma frase, acho que você citou o Leonardo Boff, que ele fala que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, né? Todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Eu me lembrei um pouco dessa situação. E tem um outro cara que você está citando, Los Hermanos, que me lembrou na mesma hora, que era um cara que veio, um profeta também, né? Pena que foi embora cedo, cara, que foi quem? Legião Urbana. Sim. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E é isso que faz diferença mesmo. Nossa, né? mãe. Por isso eu estou falando para você, essa questão aí, né? Da simplicidade. Quanto mais simples a gente for, mais a gente consegue, de verdade, tocar o coração das pessoas. Isso também, acredito eu, que não se adquire. Isso, assim, de uma hora para outra. Não. É uma construção, porque, batalha, veja, a gente vive numa sociedade que, por exemplo, esse lado simples aí, ele se perde se você não tomar cuidado. Então, o meio que você vive, por exemplo, vamos dizer assim, você é um cara consagrado. De repente, se você deixar levar por isso... Não, é o você grande perde risco, né? O grande risco. Mesmo vocês, frades, também, né? Nós também, a gente como claro, frade... a autoridade intelectual, religiosa de um frade pode levá-lo a uma... Eu conheci alguns religiosos interessantes e tal. Um deles que eu conheci e que marcou a minha vida foi Dom Helder Câmara. Sim. Pela simplicidade, né? Pela sabedoria. Sabedoria. Né? Mas ele adorava o circo. E ele falava, circo, que delícia! Era a palavra de Dom Helder Câmara. Circo, que delícia! Legal. Viva o circo, viu, gente? Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando aqui. Nós encerramos o nosso podcast perguntando para os nossos convidados quem que vocês convidariam para tomar um cappuccino. Eu convidaria esse São assunto. Francisco. Todo mundo que vem aqui convida São Francisco. Por que será, né? Quanto mais o tempo será? passa, mais eu me apaixono por ele. Nesse sentido como ele, que figura, que pessoa, que trajetória, que coragem, que determinação. Você acha que hoje existe alguém que se aproxima dele? Todos nós somos um pouco diferente. Eu sou daqueles otimistas que eu sou de circo, afinal, né? Eu acho que a vida está cada vez melhor, né? Cada dia que passa, ela está cada vez melhor. O mundo, a humanidade caminha para... Claro, é só você comparar hoje, o mundo de hoje com o tempo de São Francisco. É lógico. Pelo amor de Deus. Não tinha nem microfone. A barbárie. Tem a música. Não, e a barbárie toda, a completa ignorância, desprovido de tudo. O mundo hoje tem tudo e vai para cada vez mais. Nós somos gananciosos, mas sempre fomos. O mundo é ganancioso. Nós somos injustos, mas o mundo sempre foi injusto. Acho que a gente vai atualizando as nossas mazelas. Mas talvez, o mundo está cada vez melhor, gente. Olha as nossas crianças. Olha para as nossas crianças, essa alegria, essa geração, essa geração índico, né? Essa geração que já chega pronta, já chega com a antena aberta, com a espiritualidade
sabe? A gente chama da inquietude ou curiosidade espiritual. Cara, no nosso tempo, no meu tempo, eu vim cair a ficha depois dos 15 anos de idade. Eu era meio chucro, eu era meio tal, entendeu, cara? Então eu sou do mundo, acho que a humanidade tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. O bem sempre vai vencer o mal e a humanidade vai encontrar os caminhos, os meios, através da tecnologia, da ciência, da espiritualidade e da alegria como combustível para fazer desse mundo um mundo melhor para todas as gerações que estão por vir ainda. Mas que bate uma curiosidade muito grande de saber como que Jesus estaria nos dias de hoje. Como que uma figura de São Francisco estaria nos dias de hoje? É só você tirar o véu do preconceito, da ignorância e identificar cada ato de bondade, cada ato de compaixão, de misericórdia, cada momento de paciência, de silêncio, de prece que tem por aí espalhado por esse mundão de Deus afora. Exatamente. Desde as classes mais abastadas, em riqueza, em poder, etc. e tal, lá também tem a bondade. Lá também tem a fé, lá também tem a espiritualidade franciscana e a espiritualidade de Santa Dulce, de Maria Teresa de Calcutá, e também tem os equívocos, e até os lugares mais simples, mais miseráveis, mais desprovidos de qualquer amparo, tal, também está presente o sorriso de Jesus, a bondade de São Francisco. Por isso que eu convidaria ele para tomar um cappuccino com a gente. Para que ele fala, qual é a pergunta que eu faria para ele? Parabéns, hein? Conseguiu, né? Ir para todos os cantos, né? Aquela tua luta, aquele teu questionamento, aquelas tuas dúvidas. Como viajou, né? Estamos aqui em São Paulo, Comandou. Quantos quilômetros, né, de Assis, e como esse carisma caminha. O mundo inteiro hoje, né? Bem a Deus, ó. Prazer estar aqui, viu? Obrigado, Marcos. Convento de São Francisco. E isso muito me lembra uma das imagens mais belas que eu vi de Jesus. Veja, você vê Jesus de tudo quanto é jeito aí. Mas uma das imagens mais belas que eu vi de Jesus foi num convento, acho que foi em Paranaguá. Nós fomos visitar um convento lá. Então, fomos visitar umas freiras lá e dentro do corredor tinha um quadro, Jesus sorrindo, jogando bola com as crianças. Bens a Deus. A melhor cena que eu vi. Bens a Deus. Então, se eu não convidaria alguém para vir tomar um cappuccino com a gente, mas convidaria sim as pessoas para que tenham mais alegria, que sejam assim, quem vem aqui ou qualquer lugar, seja mais próximo, né? Agora, antes de você vir para cá do almoço, fui dar uma volta aqui, dei uma volta lá no quarteirão, subi lá do outro lado e tudo mais, né? E aí a gente caminhando assim, como é importante a proximidade, né? Eu vi uma pessoa bem assim, caída lá, jogada, como tantas que a gente vê aí, e parece que milhões passaram ali, e essa pessoa não existiu, ela foi insignificante, mas eu só passei ali e de repente dei um sorriso, ela deu um sorriso, não pediu nada, e garanto que aquilo ali foi de grande valia para a pessoa e para a gente. Então, acho que isso aí... E para você também, né? Marcou seu dia. Então, para dizer assim, essa alegria ninguém paga da proximidade, né? A proximidade, ela traz essa alegria. As imagens de Jesus, a minha que mais marca de todas, que eu não consigo me segurar e me emociono sempre que vejo, é ele crucificado, mas ainda consciente, com uma expressão de doçura absoluta. Sim. E um olhar absolutamente esperançoso e com certeza e confiança na bondade de Deus Pai. E ele fala, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Exatamente. Quer dizer, no momento de maior dor, de maior expoliação dele, ele ainda encontra uma serenidade absoluta para perdoa, eles não sabem o que faz. Isso para mim é de uma... bens a Deus, bens a Deus. Certo. Bom, é isso. A gente encerra aqui. Obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado, Frei Anderson. Veio de longe também, né? Você também, vem do Rio, né? Você tá morando no Rio agora. Moro no Rio. Legal. Onde que o pessoal pode te encontrar? O que você está fazendo? Se quiser divulgar alguma coisa também. Eu tô espalhado por aí pelos chicaiados afora. Uma hora você vai ver o Marcos Frota em algum lugar, Terça-feira então. tem circo onde? Sexta-feira aqui. Terça. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, sábado e domingo, 16, 18 e 20 horas. Menos o circo que está no Pantanal, que é 15, 17, 30 e 20 horas. Aqui. Circo dos Sonhos. Aqui é na Moca. São 4 espetáculos.
o grande circo popular do Brasil. O sonho vai começar, a Lacazan, a fábrica mágica, e o circo no mundo da fantasia. E a Universidade do Circo, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, com seu espetáculo Unicirco in Concert. Atendemos 800 jovens, sem cobrar um centavo de absolutamente ninguém. Todo mundo vem e vira artista no picadeiro e se apresenta. E todos os espetáculos, com banda, com música, com talento internacional, com coisas internacionais, todos eles são disponibilizados gratuitamente ao público. Quer dizer, e o meu instituto, o instituto que rege todas as atividades e que hoje emprega 400 famílias, chama-se como? Instituto São Francisco Cultural e Assistencial São Francisco. Aí, tá certo, mas eu também agradeço aí, né? Muito obrigado por ter me convidado aí. E um prazer conhecer você pessoal. Prazer também, Frei. Agora não sei se eu estou falando com o Leonardo, se eu estou falando com Leonardo. o Tonho da Lua, se o Marcos Mota. Leonardo. Sempre você fica pensando nele. Oh, meu Deus. Pensa em mim. E você fala para São Francisco. São Francisco, pensa em mim. Pensa em mim. Obrigado, gente. Até o próximo.